Queridos, nessa manhã eu gostaria de falar sobre algo que interessa a todo mundo. Falar um pouco sobre, vou dizer logo o tema da mensagem: 5 segredos para bons relacionamentos. Se relacionar é muito complicado. Seja uma relação de pai e filho, esposo e esposa, marido e mulher, namorado com namorada, colega de trabalho, de escola. Relacionamento não é um negócio fácil. E não é difícil por causa dos outros, não. Eu considero o relacionamento desafiador não por causa dos outros, mas por causa de mim, porque eu me conheço. Então a gente às vezes fica, me relacionar com fulano de tal é muito difícil. A gente não, às vezes, fulano de tal é uma pessoa muito complicada, né? Como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não tivéssemos nenhum problema. Essa não é verdade. Eu me conheço, eu tenho um senso crítico, às vezes um pouco ácido, e principalmente no que diz respeito à minha pessoa. Eu sei dos meus defeitos, conheço a maioria deles, fora aqueles que eu não consigo reconhecer, que só Deus sabe, mas eu entendo que seja difícil às vezes conviver comigo, né? Ana Laura que o diga, o como às vezes é difícil lidar com algumas coisas da minha personalidade, da minha formação, do meu caráter, que não são coisas fáceis, né? A gente está aí há 13 anos casados e tem coisas que são difíceis para mudar. Mas eu sei também que as dificuldades de relacionamento, elas não vêm só por conta das minhas características, mas também pelas características das outras pessoas. E as pessoas também são difíceis, eu sou difícil e as demais pessoas têm as suas dificuldades. Então a gente não tem a ilusão de que numa igreja, ou dentro de uma família, ou no ambiente de trabalho, ou na escola, ou na sociedade, que a gente sempre vai conseguir viver uma vida boa, uma vida livre de problema, porque nós somos pecadores e esses pecados, a nossa natureza pecaminosa, traz dificuldades para as maneiras com as quais nós nos relacionamos. Principalmente, tem algumas pessoas que, digamos assim, têm mais dificuldades e a gente precisa reconhecer isso. Eu acho nobre quando uma pessoa difícil se identifica como difícil. Eu conheço pessoas que têm algumas dificuldades, ou por problemas, digamos assim, mentais, problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionais, e pessoas que sabem, às vezes não é maldade em si, mas é uma condição na qual a pessoa se encontra, ou alguma coisa que aconteceu na sua história, que torna então a relação com outros difícil. Isso acontece, gente. Então o mundo que nós vivemos não é perfeito, e as pessoas com as quais nós nos relacionamos não são perfeitas, e nós mesmos não somos perfeitos. Disso tudo que eu acho mais complicado é aquela pessoa que se identifica como uma pessoa difícil e me engulam assim porque eu não vou mudar. Eu acho isso uma falta de amor, uma falta de empatia muito grande. Quer dizer, a pessoa já é difícil e esse ato de não querer melhorar determinadas características da sua personalidade e do seu comportamento, como se as pessoas tivessem que aguentar e suportar isso de qualquer maneira, simplesmente porque ela é daquele jeito e me engulam assim porque eu não vou mudar. Ora, isso é o valor máximo da imprudência e da falta de sensibilidade no que diz respeito aos relacionamentos. Se eu estou trazendo dificuldade para alguém com aquilo que eu estou vivenciando, com a minha personalidade, com o meu comportamento, eu posso fazer uma autorreflexão na tentativa de melhorar algumas características daquilo que hoje podem estar literalmente prejudicando os demais. Eu posso. Se eu tenho determinada característica que está fazendo mal para a minha família, eu preciso ter sensibilidade, um mínimo de sensibilidade para pensar: isso que eu faço está acabando com a vida da minha esposa, está destruindo a vida do meu filho. Por que não fazer isso? Não, porque as pessoas têm que me engolir como eu sou. Eu já vi isso muitas vezes. Eu acho isso uma bobagem tão grande, desculpa a expressão muito sincera, de um orgulho, de uma prepotência, de uma soberba muito grande e de uma valorização daquilo que é errado, daquilo que é ruim. Então, assim, eu pensei em trazer essa reflexão, porque a gente vive hoje num tempo e num momento em que os relacionamentos se tornam
cada vez mais dispensáveis, né? Eu andei fazendo algumas pesquisas na internet e eu não sei se você já ouviu falar dos hikikomori. Já ouviu falar hikikomori? O hikikomori é um fenômeno que acontece principalmente no Japão, entre jovens na faixa de 15 a 39 anos. E o que acontece com esses jovens? Eles conseguem passar, por opção, de meses e até anos sem absolutamente nenhum contato social. Eles ficam trancados em casa, são os hikikomori. Eles ficam trancados em casa, sem absolutamente nenhum contato social. Meses, tem casos no Japão de adolescentes jovens que passaram 7, 8, 9, até 10 anos sem ter contato com ninguém, trancados dentro de casa. Imagina aí, isso no Japão está virando uma enfermidade. É algo patológico. A gente sabe que no Japão o índice de suicídio é elevado. E lá então se desenvolveu esse hábito. Fala um pouquinho sobre Akihiko Kondo. Você com certeza não ouviu falar dele. O Akihiko é um japonês bem-sucedido e ele é casado com uma cantora muito famosa, a Hatsune Miku. Eu estou falando, isso aqui tudo é real, viu, gente? Quando ele foi casar com Hatsune Miku, eu não sou bom em japonês, tomara que a minha pronúncia esteja certa. Ele fez uma festa para 40 convidados que custou R$115 mil. O problema é que a Hatsune Miku é uma personagem de um jogo de computador. E ele disse que uma das vantagens de se casar com um personagem de computador é que ela nunca vai adoecer e nem morrer. O Akihiko achava isso. Só que não. Porque a Gatebox, que era uma empresa que fornecia o serviço do jogo, decidiu encerrar o programa e a Miku morreu. Ele um belo dia chegou em casa e cadê o Mico? Cadê a Mico? Está assim, fora de serviço. E pronto, acabou a relação dele. A solidão é um fenômeno que aumentou consideravelmente durante a pandemia. Nós vemos gradativamente uma desvalorização dos vínculos sociais, como família, amigos e igreja. No que diz respeito, por exemplo, às relações sociais familiares, é cada vez maior o número de jovens que decidem não casar e viver uma vida completamente solitária. O Brasil é um dos países do mundo que tem o maior índice de pessoas que se consideram solitárias. Algumas estatísticas consideram o Brasil como o primeiro do mundo entre os jovens que se consideram solitários. E olha que interessante, o maior número de pessoas que se consideram solitárias está entre jovens e menos entre os idosos. No dia 21 de maio desse ano, uma mulher, olha só essa história, que era casado com um boneco de pano, deu à luz a um filho. E o filho era o quê? Um boneco de pano. Você acha que isso é piada, mas isso é sério, procura na internet. E assim a reportagem diz assim, pela internet, eu estou lendo a reportagem, pela internet a mulher que mora no Rio, em Rio Parnaíba, na região do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, vinha fazendo suspense sobre a gestação. Depois do anúncio do seu casamento com um boneco de pano, houve expectativa sobre a aparência do bebê. Essa aqui é uma piada. Mas aconteceu. Então, o bebê nasceu, foi transmitido online, inclusive, e ele se chama Marcelinho de Santinha. Que triste, né? A que ponto nós chegamos? A que ponto chegou a sociedade? A cosmovisão cristã, ela vai na contramão disso, porque o cristianismo, ele valoriza as relações sociais, principalmente a relação entre o homem e Deus. Então, o cristianismo é uma religião, digamos assim, que valoriza que não existe sem contato social. Não existe cristianismo sem contato social. Não existe cristianismo virtual.
certo? Não existe cristianismo à distância. Porque sempre que nós encontramos na Bíblia, amarás a teu Deus, depois existe amarás a teu próximo. Ou seja, se alguém disser, como diz lá em 1 João 4,20, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o cristianismo, ele se fundamenta na relação entre as pessoas. Na Bíblia, aparece a expressão uns aos outros. Essa expressão, no grego, é aleluia, no hebraico eu não lembro qual é a expressão. Mas essa expressão uns aos outros, na Bíblia, aparece mais de 300 vezes. Na Bíblia, a expressão algo que deve se fazer ou não deve se fazer uns aos outros aparece no mínimo, ou bem mais, na verdade é 360 alguma coisa vezes na Bíblia. Então, a comunidade é uma parte essencial e fundamental do cristianismo. Não existe cristianismo que se fundamenta apenas no culto de domingo. Isso não é cristianismo. Vir ao culto de domingo, qualquer pessoa faz. O cristianismo é aquilo que você faz fora dessas paredes, nas suas relações, tanto com a sua família, quanto com as pessoas do trabalho, com os próprios irmãos da igreja. Então, a comunidade, ela é central dentro do cristianismo, e a maneira como a sociedade hoje se estabelece, como as relações sociais funcionam, ou como elas estão deixando de funcionar, o isolacionismo, a solidão, ou a opção permanente pela solitude, tudo isso nos envolve num tipo de cristianismo que não é um cristianismo bíblico. E se não é bíblico, é um cristianismo herético. Não é cristianismo genuíno, é seita. Porque o cristianismo ele se fundamenta nas relações entre o homem de Deus e entre o homem e seus irmãos. Sempre foi assim. Quando Deus escolheu Abraão e a sua esposa, Abrão e Sarai, depois Abraão e Sara, ele os escolheu para que eles se tornassem numerosos, para que aquele casal virasse uma comunidade. Então, o cristianismo ele se fundamenta nas relações sociais. Mas não é fácil desenvolver relação social, porque nós somos pessoas complicadas. Tem ninguém perfeito aqui. Tem ninguém simpático 100% do tempo. Tem ninguém sincerão 100% do tempo. Tem ninguém bondoso, prestativo 100% do tempo. Nós temos os nossos conflitos. E é tolice nós não reconhecermos esses conflitos. Agora, a tolice também é nós não nos apercebermos como pessoas, muitas vezes, responsáveis pela geração desse conflito. Eu sei que nós poderemos citar várias razões pelas quais os relacionamentos se tornam complicados. Mentira, infidelidade, falta de compromisso, né? Aquele trato rude com as pessoas. Então, nós poderemos citar várias coisas que prejudicam os nossos relacionamentos. Mas eu queria, com base no texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 7, dar para nós, extrair desse texto, da maneira como Paulo ele construía o seu relacionamento com as igrejas. E nós, então, temos 5 segredos para esses bons relacionamentos dentro da comunidade cristã. Poderiam ter outros? Poderiam. Claro que eu estou usando esses 5, porque são desses que nós encontramos aqui em Filipenses capítulo 1, versículos 3 em diante. Mas antes disso, queridos, vamos pedir ao Senhor que Ele nos oriente pela sua palavra. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui, que tu, Senhor, fale com cada um dos nossos irmãos, comigo principalmente, para que possamos descobrir uma maneira melhor, ó Deus, de desenvolvermos as nossas relações como crentes, como pais, mães, filhos, filhas, como avós e avós, como colegas de trabalho, que a gente aprenda, Senhor, como desenvolver esses relacionamentos, principalmente dentro da comunidade cristã. Nos orienta pela Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto.
Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 7. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então, queridos, 5 segredos, digamos assim, que podem nos ajudar a desenvolver uma relação melhor dentro da comunidade cristã, olhando aqui para a maneira como Paulo, então, escreve essa epístola àqueles irmãos da cidade de Filipos. A primeira coisa que nós precisamos aprender para desenvolver essas relações mais positivas, mais abençoadas, é que nós precisamos aprender o valor da gratidão a Deus, versículo 3. No versículo 3, Paulo diz: agradeço ao meu Deus todas as vezes em que lembro de vocês. O que nós encontramos aqui é que Paulo ele torna conhecido diante de Deus as coisas boas que as pessoas fazem. Paulo não é aquela pessoa que vive reclamando dos outros, da personalidade, dos problemas e dificuldades. Paulo, ele ora, ele coloca diante de Deus aqueles irmãos por conta das coisas boas que eles fizeram. Ele agradece a Deus, pois sabe que algo está acontecendo pela intervenção graciosa de Deus na vida daquelas pessoas. Não são eles que estão produzindo alguma coisa. Se fossem eles produzindo, Paulo agradecia a eles. Mas é Deus através daqueles irmãos. Então Paulo, ele volta o seu coração para Deus, e ele então agradece a ele, agradece ao Senhor, porque a obra do Senhor na vida daqueles irmãos está sendo realizada. E ele então ora e ora com muita alegria. Da mesma maneira, queridos, nós precisamos aprender a agradecer as pessoas e agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo nas pessoas. Eu sei que talvez nós tenhamos reclamações de algumas coisas que nós ou alguém que nós não gostamos ou temos dificuldades por alguma razão. Nós podemos até lançar diante de Deus esses problemas e lutas que as pessoas vivenciam e passam. Nós, na verdade, devemos fazer isso. Lançar diante do Senhor uma coisa é eu sabendo, percebendo, estando ciente da dificuldade de alguém da igreja, de algum tipo de personalidade, dificuldade ou comportamento ruim, eu simplesmente reclamar, falar ou então espalhar alguma coisa sobre ela entre os outros. Esse é um comportamento que o texto de Tiago, ele vai rechaçar de maneira absoluta. Mas outra coisa é eu voltar o meu coração para Deus e agradecer por aquilo que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas. Porque o que as pessoas fazem, o que elas vivenciam dentro da comunidade, acontece sim pela intervenção graciosa do Senhor. O incrédulo, ele não vai se preocupar em perceber na vida dos outros a ação sobrenatural, soberana de Deus e como a palavra do Senhor tem moldado a vida daquela pessoa. Quem deve pensar isso é a igreja. Nós devemos pensar assim uns dos outros, de como o Senhor, por intermédio da sua palavra, está construindo as nossas relações e moldando e transformando a nossa vida e as nossas relações. Será que de fato Deus está? Se Deus não está, existe um problema e com certeza o problema não está em Deus. Mas Paulo então, ele agradece ao Senhor pela vida daqueles irmãos, ele ora de maneira muito grata ao Senhor por aquilo que ele então tem feito, né? Paulo, ele não é daqueles que entendem que as coisas acontecem ao acaso. A igreja está crescendo, a igreja está se desenvolvendo, porque casualmente as pessoas estão se apercebendo com suas dificuldades, estão lutando para crescer. As coisas não acontecem assim. Na ótica de Paulo, as coisas começam a ser resolvidas pela oração. Então, se eu tenho um problema com alguém, se eu vejo que alguém
tem alguma característica pessoal, na sua personalidade, que me traz algum tipo de constrangimento, a primeira coisa que eu vou fazer não é falar para os outros. Na verdade, eu nunca devo fazer isso. Sair compartilhando com a igreja aquilo que deveria ficar entre mim e a pessoa, entre eu e a pessoa. Mas o que Paulo então nos ensina é que nós precisamos perceber a ação de Deus na vida das pessoas que compõem a igreja, se é que Deus está trabalhando na igreja, na personalidade, no caráter e na vida dos irmãos da igreja. Nós precisamos aprender o valor da gratidão, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Quando um pecador se converte, quando um pai se torna um pai melhor, quando uma esposa se torna uma esposa melhor, quando um crente se torna um crente melhor, quando um jovem se santifica, quando pessoas que antes estavam brigadas, estavam desconectadas, agora elas conversam, elas se perdoam e elas então começam a conviver de maneira abençoada. Nós olhamos para essas coisas não como uma produção humana, mas como o trabalhar e o agir de Deus na igreja. O grande problema que eu fico pensando, não somente com base nesse texto, mas em todos os outros que me vêm à cabeça, é que se essas coisas não estão acontecendo em nós, porque o alvo primeiro do Espírito Santo é a santificação dos crentes. Então, se os crentes não estão sendo transformados pelo poder do Espírito, é sinal de que o Espírito não está agindo na igreja. E o que eu fico me perguntando é, por que ele não está agindo? Aonde está a minha falha? Talvez na falta de oração, talvez na falta de comprometimento, talvez na falta de não dar esse espaço, essa abertura, talvez eu esteja restringindo, apagando o Espírito, e assim então ele não consegue agir na igreja. Não é culpa A, culpa B, é culpa sua, é culpa... Mas é a igreja. Aqui é a igreja diante do Senhor. Então, primeiro, nós precisamos aprender o valor da gratidão a Deus. Segundo, nós precisamos aprender o valor da oração. Versículo 4. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então, olha só. Paulo, diante de Deus, ele agradece por aqueles irmãos, demonstra gratidão a Deus, não é? Ele não agradece agora aos irmãos, ele agradece a Deus pelos irmãos. Pelos irmãos, ele agradece ao Senhor pela igreja de Filipos. E agora então ele ora pela igreja. Porque, queridos, por mais que a igreja de Filipos fosse uma igreja santa, pura e boa, o que ela não era, ela tinha os seus problemas e problemas sérios, tanto no que dizia respeito ao conhecimento doutrinário, quanto à divisão que existia dentro da igreja. Era uma igreja que estava vivenciando uma situação complexa, mas por mais que eles fossem uma igreja muito boa, sem problemas e sem dificuldades, ainda assim aquilo que é bom precisa ser melhorado. A boa obra, ela precisa ser ampliada, a obra do Espírito, ela precisa acontecer. E como então nós fazemos isso? Nós iniciamos isso com uma oração. Eu lembro, eu morei 2 anos e meio aqui no interior, na cidade de Carnaubais, pastoreando uma cidade, uma igreja que nós temos lá, até hoje essa igreja está lá, e um irmão estava passando por algumas dificuldades e foi morar comigo, lá em Carnaubais. E ele levou uma plaquinha dessas que se bota em parede de casa, que dizia assim: nessa casa não se fala dos irmãos, ora-se por eles. É interessante, porque nós devemos começar com oração e não com maledicência. Eu lembro muito sobre a história de Israel caminhando pelo deserto, livre da escravidão, e agora transitando por aquele mar de areia. E ora você andando pelo deserto, inevitavelmente você tem necessidade de água, de alimento. E a primeira opção do povo de Israel nunca foi a oração, sempre foi a murmuração. Vocês acham que Deus tirou o povo de Israel do Egito para que ele morresse de fome e sede no deserto? Não. Deus estava levando o povo pelo deserto e iria sim providenciar água e alimento. Mas ao invés de orar pedindo água e alimento, o que o povo fazia? Murmurava porque não tinha água e nem tinha alimento. Somos nós muitas vezes.
Ao invés de, mediante as nossas dificuldades, e nesse contexto, principalmente as nossas discordâncias e os nossos problemas, ao invés de levantarmos um clamor, orar e ter o compromisso de oração, não é porque o que a pessoa faz me irrita. As pessoas são diferentes. Então, talvez a agilidade de algum me traga uma irritação, porque eu sou uma pessoa mais reflexiva, que demanda mais planejamento, e essa mudança radical de rumo talvez me deixe um pouco irritado. Não é irritado porque nós temos preferências diferentes, mas é o pecado que às vezes graça na igreja, que às vezes, né, se manifesta nos contatos sociais, e ao invés de nós orarmos para que Deus transforme a vida daquela pessoa, a gente começa a reclamar, murmurar e espalhar então o que a pessoa está fazendo. O que é interessante é que a oração de Paulo, ela é bem direcionada em se tratando da igreja em Filipos. Nos versículos 9 a 11, Paulo ele nos relata o que ele pede em favor da igreja em oração. Ele pede, versículos 9 a 11, que eles cresçam em amor, como diz, né, se multiplica no amor, significa transbordar como uma onda, é o que significa essa oração. Ele ora para que aqueles crentes façam escolhas sábias, ou seja, para discernir o que é melhor. Ele ora para que eles façam a coisa certa, ou seja, serem puros e irrepreensíveis, e para terem uma consciência, quer ter uma consciência limpa, e ele ora também para que eles vivam para a glória de Deus, ou seja, cheios de frutos de justiça. Essa oração que Paulo então faz para aqueles irmãos. Então, segundo, aprenda o valor da oração, meu irmão. Quando você orou especificamente pelos irmãos, principalmente aqueles que hoje vivem uma vida distante do Senhor, ao invés de ficar falando deles por aí. Terceiro, aprenda o valor da gratidão às pessoas. Paulo diz, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo agradece àqueles irmãos pelo que vocês fizeram. Foi importante. Se tem, queridos, um negócio também que nós precisamos aprender, é o valor de agradecer às pessoas as boas ações e as boas coisas que elas fazem. Nós devemos saber agradecer a Deus, como Paulo faz no começo, agradece a Deus pela igreja, mas também devemos saber agradecer às pessoas, demonstrar gratidão, valorizar o que as pessoas fazem, às vezes, com muito esforço e sacrifício. O agradecimento de Paulo era por algo muito especial, pela participação daqueles irmãos no que ele amava fazer. O que Paulo mais amava fazer? Ele abriu mão de toda a sua vida para fazer aquilo que ele amava, que era proclamar o Evangelho. E aqueles irmãos, então, se unem a Paulo para abençoá-lo na tarefa que ele amava, que era proclamar o Evangelho. Não existe tarefa mais nobre do que essa. Tem coisas que as pessoas fazem por nós e nós nunca esquecemos. Se eu fosse parar para contar aqui, nos meus 49 anos de vida, o que as pessoas fizeram por mim, muitas eu vou lembrar em detalhes. Algumas eu lembro o nome, lembro situações muito específicas, outros eu não lembro o nome, outros eu não lembro exatamente a situação, mas eu lembro. Paulo, então, ele reconhecia esse empenho e perseverança dos irmãos de Filipos para com o ministério dele. Claro, queridos, que eu não estou falando aqui que nós devemos fazer as coisas buscando recompensa humana. A gente não vai ali para o projeto Semente, trabalhar com as crianças, ensinar a Bíblia, ensinar o Evangelho, ensinar a ler, matemática. A gente não vai para ali esperando receber aplauso da comunidade. Talvez ninguém dali nunca reconheça. A gente já fez coisa por pessoas que até hoje sequer agradeceram. Isso é muito comum, mas que não seja comum da minha parte receber algo, uma bênção de alguém, e eu não lhe dei o devido agradecimento. Obviamente as pessoas têm os seus erros.
Aquele que me orientou espiritualmente no início da minha caminhada se desviou como um homem adúltero, mas as coisas boas que eu aprendi com ele, eu não posso deixar de agradecer. Aquilo que ele fez, ele vai responder diante do Senhor. Mas as coisas que eu aprendi, que foram importantes para a minha caminhada cristã, eu vou agradecer, mas sem deixar de reconhecer que ele teve as suas falhas. Ele não é perfeito, então eu não vou colocar no pedestal, até porque ninguém merece estar num pedestal. Não vou colocar no pedestal nenhum homem desse tipo, mas ele teve o seu valor e eu preciso aprender a reconhecer esse valor. Às vezes a gente é muito desequilibrado nesse sentido. Ou é tudo ou é nada. Ou a gente agradece de coração, a gente se devota à alma, a gente se entrega de corpo, alma e espírito. A gente até às vezes permite que aquela pessoa se torne um ídolo na nossa vida, que a gente não consegue ver os defeitos que a pessoa tem. Todos nós temos defeitos, o melhor de nós aqui tem defeitos. A menor criança mora ali com a mamãe dela, tem os defeitos dela. Mas nós precisamos, queridos, aprender a agradecer as pessoas. Não é aquele agradecer com a falsa lisonja, né? A babação, né? Fica aquele negócio constrangedor, sabe? Ah, obrigado, sem você, não sei o quê, tá bom, tá certo, né? Enfim, mas é você aprender a agradecer as pessoas que abençoam você. Quarto, aprenda o valor da paciência. Ah, meu irmão, isso daqui é muito desafiador. Versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Apesar de todos os elogios, e Paulo tinha muitos elogios à igreja de Filipos, ele amava muito essa igreja. Ele fala muito, o pessoal chama a epístola da alegria, né? Mas ele sabe que eles não são perfeitos, tem muita coisa a ser mudada e transformada, entre eles, como eu falei, questões doutrinárias e questões relacionadas às divisões que a igreja enfrentava. Absolutamente ninguém é perfeito. Paulo, ele sabe que existem problemas a serem corrigidos naquela igreja, mas tem certeza de que Deus está fazendo a obra. Isso é tão lindo da parte de Paulo. Relacionamentos perfeitos só existem entre pessoas perfeitas. E já que ninguém é perfeito, nossos relacionamentos sempre serão imperfeitos. Onde é que estava a esperança de Paulo? De que Deus estava naquela igreja efetuando a sua obra. Nós devemos aprender, queridos, a perdoar os que nos magoam, a suportar as pessoas difíceis. Devemos aprender a conduzir aqueles que estão fracos ao crescimento, os desanimados, os abatidos, e isso tudo pede paciência. Nós precisamos ser pacientes uns com os outros. Aquela graça de que você vê a pessoa, ela está lutando, ela não está conseguindo, mas ela está lutando para conseguir. E aí então reside a esperança no fato de que Deus, ele começou uma obra naquela igreja e vai concluí-la até quando? Até o dia do Senhor, né? Então a gente tem muito tempo para ter paciência aí, porque tem gente que só vai mudar mesmo lá na eternidade. Quem? Todo mundo. Lá a gente vai ser 100%, viu? Lá não vai precisar perdoar, não vai precisar pedir perdão, mas enquanto nós vivemos aqui, a vida é essa. Como é que Thomas diz, meu amor? É a vida. 6 anos, meu filho, viu? Você fala qualquer coisa assim com ele, diz, papai, é a vida. A bênção. Tudo isso pede paciência. Mas existe um problema. Aquelas pessoas que propositalmente difíceis não querem mudar e ficam sempre exigindo de nós mais paciência. É como eu disse no início, queridos, por que Deus não está fazendo a obra? O que está acontecendo? É falta do quê? Para Deus soprar graciosamente transformação e renovação. E o sétimo segredo, então, nós precisamos aprender o valor do amor.
É justo que eu assim pense de vocês todos, porque vos trago no coração. Essa sentença de trazer no coração é uma sentença construída no grego de uma maneira um pouco complicada e é difícil então de transmitir de uma maneira exata na nossa linguagem. Porque o que Paulo ele está querendo dizer é que esse amor, esse trazer no coração, tem a ver não com vínculos humanos, não é algo que eu sinto por mim mesmo, tem a ver com a graça do Senhor. Porque Paulo traz aqueles irmãos no coração, ele não tem vínculo com eles, além do vínculo da pregação do Evangelho. Eles não são família física de Paulo. Então, esse vínculo que ele manifesta em relação aos irmãos de Filipos se tem como base a graça do Senhor. Então, sendo assim, por exemplo, eu posso trazer no meu coração a igreja no Japão, na China, na Coreia, porque é a graça do Senhor no meu coração que me liga àquela igreja. Agora, de que maneira? É porque eu oro, eu me preocupo, eu me empenho em favor daquela igreja. A graça de Deus, então, nos uniu um ao outro e nos deu um ao outro. É um amor que vai além das afinidades. A grande afinidade, nesse caso, que une Paulo à igreja de Filipos, é que ambos foram salvos pela graça do Senhor. Então, amados, baseados e fundamentados na ideia de que esse amor é um amor que vai além dos nossos sentimentos, na nossa empatia, mas é um amor que se fundamenta no fato de que todos nós fomos salvos pelo mesmo Senhor. Então, nós devemos e podemos sim nos amar, apesar de muitas vezes não termos uma disposição de sentimento em relação aos outros. A nossa cultura moderna ocidental trata amor como algo que você sente unicamente. Eu não estou dizendo que isso não é amor. O sentimento do gostar, do querer estar na companhia do desfrutar de uma conversa com, isso é amor, é o prazer da companhia, a alegria de estar junto. Isso é amor. Mas o amor em si vai além disso, porque, por exemplo, você pega um marido possessivo, ciumento, ele ama a presença da esposa, gosta de conversar com a esposa, estar com a esposa, o que ele faz? Ele passa uma corrente no calcanhar da esposa, na perna da esposa, bota uma chave, um cadeado, uma corrente e tranca ela em casa. Ele ama essa mulher? Ele não ama essa mulher. Mas, segundo os sentimentos que a nossa sociedade propaga, aquele homem se ama aquela mulher. Tudo bem, exagerado. Porque amor, segundo o que nós estamos falando aqui, é um vínculo que vai além da afinidade ou dos sentimentos. Ele se fundamenta nos atos que a pessoa tem em relação àquela pessoa, como diz 1 Coríntios capítulo 13. Se você for perguntar para um rabino judeu como ele define amor, ele vai definir amor a partir da palavra sacrifício. O que você faz em sacrifício em favor daquela pessoa? Isso é amor. Então eu posso amar um morador de rua, mesmo sem ter nenhum sentimento de afeto por ele, porque o que eu faço motivado pela graça do Senhor na minha vida. Não são só palavras, Jesus te ama, eu te amo, mas são atos que vão demonstrar o que está dentro do seu coração. Por isso, então, Paulo ele traz essa igreja no seu coração. Nós, queridos, a maioria aqui não temos grandes afinidades. Talvez, se eu for falar o tipo de música que você ouve, talvez você diga, pastor, como é que um pastor ouve uma música dessa? É música evangélica, viu? Eu não ouço música secular. Mas os grupos que eu ouço talvez não lhe agradem. Talvez não dê para tocar num culto de domingo. Entendeu? Oficina G3, Banda Resgate, PG, Demon Hunter, Pilar, Skylet, bandinhas assim, Mortification, essas bandas
procura na internet. Oi? Aí você, não, como é que um pastor gosta disso? Gosta, o pastor gosta. Mas eu também gosto de Diante do Trono, eu gosto também de Raquel Novaes. E eu entendo que o meu gosto musical não é o gosto para o culto. Mas eu convivo. Só não dá para conviver com quem ouve Tales, né? Aí não, aí já é demais. Brincadeira. Mas é ruim, é ruim. Principalmente a teologia. A teologia é péssima, né? Nem se fala. Mas, queridos, isso vai além das nossas afinidades. É a maneira como Deus graciosamente nos uniu. Como Ele nos colocou nesse lugar. Como Ele nos plantou nesse lugar. Como Ele cruzou as nossas histórias para que estivéssemos todos nesse lugar, usufruindo da possibilidade de construirmos algo como igreja. Por isso nós precisamos aprender o valor do amor. Concluindo, queridos, nós descobrimos nessa manhã cinco segredos para desenvolvermos bons relacionamentos. Aprender o valor da gratidão a Deus. Aprender o valor da oração. Aprender o valor da gratidão às pessoas. Aprender o valor da paciência. E aprender o valor do amor. É a partir da construção dessas virtudes, desses atos concretos, que nós vamos então ter condições de desenvolver relacionamentos abençoados. Não na base da mentira, da murmuração, da intriga, da chateação, eu querer ser mais ou ter uma palavra mais relevante do que alguém, eu querer ser melhor. Assim a gente pode construir um time de futebol, pode construir um clube, pode construir uma escola, uma faculdade, a gente só não consegue assim construir uma igreja. Só não dá para ser igreja assim, a gente pode ser qualquer coisa. Pode ser um bar, pode ser um centro de umbanda, pode ser um salão do Reino da Testemunha de Jeová, pode ser um templo mórmon, um templo adventista, mas igreja do Senhor não dá. Porque ela se fundamenta na maneira como as pessoas se relacionam. Não foi esse grande exemplo que Jesus, na última ceia, foi dar para os seus discípulos? Efetuando aquela tarefa que deveria ser a tarefa guardada para o escravo pagão. Nem o escravo judeu poderia ser separado para esse serviço, que era o serviço de lavar os pés das pessoas. Quem fazia isso era o escravo pagão. Colocava, né, ele tinha aquela roupa de escravo, que era uma roupa mínima. Como diz o texto, ele se despiu da sua túnica, que é o que caracterizava Jesus como mestre. Ele então se despe daquilo, pega uma bacia, uma toalha e passa então a lavar os pés dos seus discípulos. E no final, claro, tem aquele showzinho particular de Pedro, que Pedro não pode ver uma vergonha que já quer passar. Então, no final ele diz, eu fiz isso para que vocês façam igual. Uma atitude de humildade e de serviço para com os crentes. Queridos, nós precisamos pensar e refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, a partir daquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele. Eu poderia pegar algum livro de religião, da sociologia, da antropologia, eu tenho vários, conheço vários, li vários, e tentar de alguma maneira aplicar para nós desenvolvermos uma religião cristã. Mas eu, como pastor, não sou levado por Deus a usar esses mecanismos para conduzir a igreja. A maneira como o pastor deve conduzir a igreja é pela palavra. Não é por aquilo que eu sonhei de noite. Não é por aquilo que eu li na internet. É pela palavra, está na palavra, está de acordo com a palavra. Vamos estudar, vamos buscar e vamos construir a nossa igreja com base naquilo que a palavra do Senhor nos ordena. E que nós, como igreja, amados, possamos então desenvolver relacionamentos fundamentados naquilo que diz a palavra do Senhor.